Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Depende do horário que você está nos vendo aí na nossa TV Ondas Play, porque você já sabe, começa agora o programa A Luz da Psicologia, ao vivo todas as sextas-feiras, né? Todas as sextas-feiras, aqui às 10 da manhã, é o nosso programa ao vivo. O Dr. Luiz Aibinder, você já cansou de saber que ele é o Baigon, não perdoa, ele mata. E estamos aqui com ele, esse que é o doutor mais conhecido do estado do Rio de Janeiro, o psicólogo que já esteve à frente da Rádio Tupi durante 18 anos. E também Rádio Globo, TVs, mais de 46 anos como psicólogo, atuando em todo o estado do Rio de Janeiro, palestras em instituições como Banco do Brasil, Polícia Federal. Então, é sempre trazendo um assunto do cotidiano para o campo da psicologia. E hoje, o tema não é uma coisa assim, menos polêmica que da semana passada, não. Hoje nós vamos falar, justamente porque nós estamos até num mês aí, setembro, que se fala do Setembro Amarelo, preocupações com depressão, com ansiedade, com suicídio. Isso tudo é assunto para hoje, com você que pode participar pelo telefone 21 99532 7705. Pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, pode mandar uma mensagem de texto e pelo nosso chat, que é o www.tvondasplay.com.br. Você pode mandar uma mensagem ao vivo por lá também. Baixe nosso aplicativo no Play Store, estamos aí no TV Ondas Play, no seu celular ou na sua Smart TV, para todo o Brasil, mais 193 países. Então, hoje falaremos sobre ansiedade antecipatória. É isso mesmo? É. Ansiedade nada mais é que uma defesa do organismo, nós sabemos disso, né? Por quê? Um momento que o mesmo identifica uma ameaça. Entretanto, a ansiedade antecipatória, ela é uma preocupação exagerada, um evento futuro de grande expectativa com seus possíveis maus desfechos, interferindo em diversas ocasiões da vida de uma pessoa. Você está entre elas? Quem sabe? Dr. Luiz Aibinder, hoje nós estamos com um convidado aqui especial que assiste o seu programa e passará a assistir agora, daqui para frente, o empresário Wilson, que depois nós vamos até aproveitar e dar uma palhinha aqui sobre empresário de quê? Daqui a pouco você vai ficar sabendo uma inovação fora do comum. Dr. Luiz Aibinder, primeiramente, Wilson, seja bem-vindo aqui à TV Ondas Play. Muito bom dia. Muito bom dia a todos, é uma honra estar aqui. Muito prazer, Dr. Luiz Aibinder. Já o conhecia de nome, não tinha tido ainda o prazer de conhecê-lo. E vai ser uma grande honra estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, aqui a gente costuma dizer que ao vivo sempre tem as surpresas do ao vivo, né? O Dr. Luiz Aibinder está ali, vai, volta, pode dar uma travadinha na internet, mas isso é normal. Todas as emissoras passam por isso quando depende da internet. Mas e o seu celular? Também acontece isso, né? Ah, não consegue, fora de cobertura. Ah, velocidade lenta. Daqui a pouco eu vou te dar uma novidade que vai acabar com esse problema aí. Chegou para você, vai ser a mesma coisa que você tosquiar uma ovelha. Depois eu explico por quê. Anota só esse nome, TAG, daqui a pouco. Dr. Luiz Aibinder, é isso aí, né? Ansiedade antecipatória. Roda a vinheta do que te contaram sobre ansiedade antecipatória. Ô, João, imagine que a sua mente é como uma máquina de projetar filmes. Está sempre rodando um filme. E esses filmes estão voltados para o futuro. Quando você está ansioso, a máquina reproduz filmes de terror. Você fica muito preocupado, você fica muito assustado. E mostra catástrofes que estão para acontecer. A ansiedade antecipatória, Dilon, é como você está preso numa sala de projeção, vendo filmes de horror e acreditando que aquilo é real. Por exemplo, você vai ver o filme Tubarão, aí você vai armado com aquele equipamento de mergulho, asfalto, tudo, para se defender do tubarão.
só está na imaginação, só está na tela, são só luzes piscando. A pessoa fica muito apavorada. Isso que a ansiedade antecipatória, essa preocupação com o desastre futuro. Então quer dizer que isso a pessoa já começa a sofrer por antecipação, né? Agora, o Wilson, você conosco, primeiramente é um prazer ter você aqui depois de uma longa data, né? Amigo da gente aqui da TV Ondas Play, antes Rádio Ondas de Maricá, depois TV Ondas de Maricá, agora TV Ondas Play, depois TV Ondas Play Plus, e você também numa trajetória crescendo no seu segmento, que daqui a pouco a gente vai falar aqui. Mas você esteve à frente já de comando de massas, né, de pessoas, e hoje o que a gente vê dentro das igrejas, principalmente falando, são muito as pessoas terceirizando as suas preocupações para um líder, para um pastor. E nós estamos vendo muito casos de pastores se suicidando, pastores com alto nível de depressão, que não conseguem controlar a ansiedade e sofrem antecipadamente com o que vai acontecer no culto, quem vai me trazer, quais os problemas. O senhor chegou a enfrentar casos de ansiedade antecipatória nos seus trabalhos? Bom, eu estive fazendo um trabalho pastoral durante basicamente 20 anos da minha vida, né? A minha formação, minha primeira formação é na área de marketing e logo em seguida eu fiz a parte de teologia. Mas eu queria, doutor, ter feito psicologia, tá? Eu sou um marqueteiro, mas com alma de psicólogo. Na verdade, eu costumo dizer que todo pastor é um psicólogo. Sem dúvida. E durante esse período, nos atendimentos, o que a gente mais recebia eram pessoas com casos graves de ansiedade, né? E na maioria das vezes, esses casos de ansiedade eram justamente casos de antecipação. Eram por situações que ainda nem haviam acontecido. E justamente essas pessoas, elas precisavam ser ouvidas de alguma maneira. Então, sim, o nosso trabalho, ele ficava mais na parte do aconselhamento, de sentar para ouvir essas pessoas, quando elas compartilhavam toda essa ansiedade, colocavam tudo isso para fora. E o que a gente percebia? Que depois de 3, 4 gabinetes, elas já estavam num processo basicamente de transformação, de melhoria. Porque uma vez que você coloca aquilo que está te fazendo mal para fora, né, e esse processo de antecipação de ansiedade, automaticamente elas vão se sentindo mais aliviadas, justamente para sair desse processo que o doutor acabou de falar, de terror, né? É um terror de antecipação o tempo todo, né? E é o que a gente costuma dizer aqui, até em comentários com o Dr. Luiz Aibinder, é o famoso cérebro esponja. Sim. Que só absorve coisa ruim, né? O tempo todo. E o Dr. Luiz Aibinder, como lidar com a ansiedade antecipatória? Própria ou de outras pessoas? De outras pessoas. Respeitando que a pessoa está em sofrimento, não faz aquilo que quer ser chato ou incomodar ou qualquer coisa assim. É uma coisa involuntária e ela vive no futuro. Uma coisa que eu faço assim, para desconstruir rapidamente a ansiedade antecipatória, que funciona relativamente bem, eu pergunto, quais são as evidências que você tem que tal coisa vai acontecer? A pessoa não tem evidência nenhuma, porque aquilo está na imaginação, aí ela tenta se esquivar da resposta. Eu volto à pergunta, mas não, eu quero uma evidência, eu quero uma prova. Como é que você afirma categoricamente que tal coisa vai acontecer? Isso já vai desconstruindo essa expectativa da tragédia futura. A pessoa que sofre de ansiedade antecipatória, ela também sofre de outro mal chamado procrastinação. Por que eu falo isso? Uma pessoa que fica com medo do que vai acontecer com aquela atitude, ela vai prorrogando o que ela deveria fazer hoje, vai fazer amanhã, depois de amanhã, para... Boa. A única coisa, uma coisa muito boa para a ansiedade antecipatória é a ação. Isso pode acontecer, o que você está fazendo a respeito? Geralmente a pessoa não está tomando atitude alguma. Essa inação leva a não fazer nada, que é a própria procrastinação, e na fantasia dela aquele problema vai se avolumando. Então o que você está fazendo a respeito? Aí eu digo uma frase que eu já disse aqui:
Aquilo que você não está mudando, você está escolhendo. O Einstein também dizia, nada muda até que algo se mova. Se a pessoa fica imóvel, ruminando o pensamento catastrófico, não vai mudar nada, ela só vai piorar. Às vezes uma pessoa deixa de dar um passo importante, né, Wilson? Sim. Profissionalmente falando, empresarialmente, empreendedorismo. O empreendedorismo, por exemplo, é um campo hoje que exige 1% de inspiração e 99% de transpiração para você, né, atingir os seus objetivos. Fala para mim sobre isso. Cara, assim, eu tenho uma grande equipe de negócios, né, na nossa empresa. Hoje a gente tem mais de 15 mil clientes espalhados pelo Brasil e eu sempre falo o seguinte para a minha equipe de treinamento, para minha equipe de venda, para os meus embaixadores, representantes, que nada acontece do lado de lá sem que primeiro aconteça do lado de cá. Então tem que fazer sentido para mim. Eu entendo que essas questões que hoje são extremamente relevantes do campo emocional, as pessoas estão literalmente paralisadas e é o que o doutor falou, a gente não pode menosprezar em momento nenhum o sofrimento que aquela pessoa está vivendo e de fato está vivendo, né? Mas é dentro do espaço dela e do mundo dela. E aí a gente começa a trabalhar essa coisa que você falou dos 99% de transpiração, de ação, de trazer para a pessoa uma realidade, que aquilo pode ser realmente mudado, ela pode vencer aquela etapa e ela pode transformar aquela etapa que ela venceu, não só de uma procrastinação, mas de um momento difícil, em um exemplo de vida que vai mudar a vida de centenas de milhares de pessoas, porque ela conseguiu. O pódio tem 3 lugares. E você tem que, né, fazer uma opção de onde você vai querer estar. E, de fato, se aquilo fizer sentido para você, de virar a chave, de ter uma pessoa que vai realmente te orientar, que vai te direcionar, tudo isso vai ser transformado em ação, em exemplo para uma próxima geração. Dr. Luiz Aibinder, como anular esse círculo vicioso de negatividade na cabeça? Explicar para ela que 99% das preocupações que ela teve no passado se materializaram. Como é que ela pode prever com tanta certeza a materialização de preocupações atuais? E quem sabe sofrer, diz para ela, quem sabe sofrer, só sofre na hora, não fica sofrendo porque irá sofrer no futuro. É o caso da ansiedade antecipatória. Ela sofre no presente porque poderá, discutivelmente, sofrer no futuro. Então, nada disso é bom para ela. Então, questionar o que você está fazendo a respeito. Quais são as probabilidades de tal evento acontecer? Por exemplo, eu estou aqui num apartamento no 7º andar. Como nada é certeza, tudo é possível. Não é possível que o prédio desabe agora? Quais são as evidências? Nenhuma. Tem sentido eu ficar preocupado com algo que é 0,0001% de acontecer e 99,9999% de não acontecer? Eu não estaria gastando a minha energia no sentido errado? E mais uma explicação. Você já viu de um carro, sem ninguém mexer, o carro dispara o alarme? Às vezes está passando um caminhão, alguma vibração na rua, o carro dispara o alarme? Sim. Sim. Ninguém está forçando a porta do carro, nada. A ansiedade antecipatória é isso. Não aconteceu nada, mas a pessoa já está em pânico, achando que o futuro vai ser horrível. Mas não aconteceu nada, não tem nada forçando que isso aconteça. Mas ela já projeta nesse filme mental que eu falei uma tragédia. Ela cria a tragédia na cabeça, passa o filme e fica com medo do filme. Doutor, deixa eu aproveitar o gancho do que o senhor está falando, né? É muito interessante sobre essa questão da vibração. Nós vivemos na pandemia um momento realmente difícil, né? Foi uma coisa que a gente ligava a televisão de manhã, de tarde, de noite e a gente só via desgraça. E era uma vibração, como o doutor estava falando, era aquele caminhão que passava e despertava o alarme de todo mundo. E eu me lembro, nessa época eu pastoreava uma igreja aqui em Maricá, nós tínhamos cerca de 60, 70 pessoas, e aí chegou a pandemia, ficou naquela situação. E o que aconteceu? Eu peguei Covid e mais 15 pessoas da nossa igreja na época pegaram Covid e foi justamente quando a igreja fechou.
eu, emocionalmente falando, doutor, eu estava muito bem. Só que começou a vir essa vibração que o senhor acabou de falar quando aconteceu o seguinte: eu não conseguia ajudar ninguém que estava muito mal. E as pessoas me ligavam com falta de ar do hospital, com uma série de problemas, me pedindo socorro, e era um socorro emocional e espiritual, porque às vezes a pessoa só queria ouvir a minha voz, para que eu pudesse dar um conselho, um direcionamento sobre aquela situação, e eu não podia fazer nada. Eu nem estava num momento emocional que eu me sentia, emocionalmente falando, bem, para que eu pudesse orientá-las, né, e direcioná-las. E aquilo para mim, naquele momento, foi terrível. Foi justamente essa sensação que eu tive, doutor. A sensação de que passou ali um carro com uma carga muito pesada, vibrando para o meu lado, ainda que emocionalmente, fisicamente eu estava muito bem, mas eu me sentia impotente diante de pessoas que estavam muito piores do que eu, e eu não podia fazer nada por elas. Isso está me lembrando uma história. Eu sou psicólogo há muito tempo. Nos anos 80 surgiu a AIDS, né? Sim. E naquela ocasião, no consultório, apareceu um homem apavorado que ele poderia estar com AIDS. Eu falei, mas quais são as evidências? Você transou com prostituta, com homossexual, alguma coisa justifica teu pavor? Ele disse, não. É que eu cumprimentei uma moça e eu acho que ela é prostituta. Eu digo, mas você cumprimentou como? Não, eu só dei a mão, bom dia, boa tarde, sei lá. E só dei a mão para ela, mas eu acho que ela me contaminou. Eu falei, quais são as provas? Sabe o que ele fazia, Odilon? Ele fazia exame de sangue, fez tanto exame de sangue que teve anemia. Uau! Nossa! Uau! Foi uma ansiedade antecipatória que não tinha nada a ver, não era uma fonte de contágio. Sim, sim. Olha só a ansiedade antecipatória, como funciona. Ele falou de hospital, eu me lembrei desse caso. Ele foi hospitalizado de fazer exame de sangue. Não, doente para ver se estava doente. Eu senti, doutor, nesse período, eu senti exatamente isso, e foi exatamente nesse momento que começou a fazer sentido para mim, exatamente o que eu falei agora há pouco tempo atrás, falando sobre se não fizer sentido para mim, se não fizer sentido pro lado de cá, não vai fazer sentido pro lado de lá. Então eu comecei a buscar o seguinte, isso não tem nada a ver comigo. Eu estou bem emocionalmente, eu estou bem fisicamente, eu não posso deixar com que a onda que está acontecendo do lado de lá traga para mim todo esse peso emocional, essa vibração negativa, e eu não quero viver esse reflexo. E eu me posicionei, e eu costumo dizer o seguinte, eu falo sempre pro meu time, doutor, quando eu me posiciono, tudo ao meu redor se posiciona também. Eu me posicionei e eu não permiti que aquela onda chegasse para mim. E à medida que eu me posicionei, todas aquelas pessoas que precisavam de uma palavra amiga, que precisavam de uma orientação, eu, posicionado emocionalmente, eu consegui agora orientá-las. Porque era televisão, era tudo junto que estava me enfraquecendo emocionalmente, eu consegui reverter aquela situação. Estava sendo contagiado pela negatividade. E quando eu consegui reverter aquela situação, eu consegui fortalecer toda aquela geração, e eu comecei a usar isso a meu favor para a próxima geração. Ou seja, para todas as pessoas que estavam vivendo a mesma coisa, eu comecei a fortalecer aquelas pessoas na fé, emocionalmente falando, e tudo começou a mudar. Então aquilo começou a conspirar a meu favor. E você que está em casa? Como o Diolão falou, tem pessoas, em relação ao meu trabalho e a vida em geral. Sim. Eu dou consulta de manhã até de noite. Você imagina o nível de problemas, a quantidade de problemas. Se eu absorvesse aqueles problemas, eu estava morto. Pela janela. Verdade. Mas você pode ser esponja ou você pode ser fio. Quando você é esponja, você absorve o que o outro está falando, o temor dele da Covid, etc. Você vai absorver os problemas alheios, que não te pertencem. Quando você é filtro, você filtra o que te pertence e o que não te pertence. Quando você é filtro, você fica muito mais tranquilo e pode ajudar o outro. Se você for esponja, você afunda junto. Em qualquer situação. E o que eu percebi? Ter compreensão pelo outro é ótimo. Ótimo. O que ele precisa, a outra pessoa precisa ser ouvida e compreendida. Sim. E o que eu percebi foi o seguinte, doutor. Depois desse episódio, tá? Eu me tornei muito mais forte emocionalmente e muito mais preparado.
Então, diante de várias adversidades, porque na vida empresarial a gente todos os dias tem uma adversidade, todos os dias tem um leão para matar, um desafio. E eu percebi o seguinte, que depois desse período do Covid, eu particularmente, o Wilson Borsato falando, me senti muito mais forte, muito mais preparado para a próxima etapa. Então, você está dando valor ao que o Nietzsche falou. Aquilo que não me mata me fortalece. Exatamente. Isso aí é uma verdade. Exatamente. E esses problemas que você encontra no caminho, os obstáculos não fazem parte do caminho? Pois é. É como uma escada, cada degrau é um obstáculo que você vai superando. Sim. E ao superá-lo, você se torna mais forte, mais sábio, pelo menos. Sim, com certeza. Vamos então, porque tem muita gente já chegando por aqui. Nós queremos, a produção está informando, já tem comentários. Você pode participar pelo chat, que é o www.tvondasplay.com.br. Pode ligar aí no 995327705, manda uma mensagem, um áudio. Inclusive tem até o pastor aqui, o empresário, o Wilson Borsato, está transmitindo pelo Instagram dele. Se tiver mensagem ali, depois o senhor pode até citar as pessoas que estão interagindo com o senhor aí. E vamos então aos comentários. Quem é? Quer saber? O povo quer saber, vamos lá. Bom, e nós temos aqui a Luísa de Senador Camará, no Rio de Janeiro. Sinto muita ansiedade e ela me paralisa muitas vezes em algo que é importante para mim. Como posso fazer para desviar esse pensamento? Ouviu aí, doutor? Não. Vamos lá. Sônia de Senador... Luísa. Luísa? Luísa de Senador Camará. Sente muito problema de ansiedade. Ela paralisa muitas vezes em algo que é importante. Tá. Como posso fazer para desviar esse pensamento? Ela se paralisa toda vez com coisas importantes que ela tem que fazer por conta da ansiedade. O que ela tem que fazer, doutor? A ansiedade não resolve problema nenhum, né? Ela cria problemas. Um certo nível de ansiedade é positivo. Por exemplo, ela veio fazer esse programa, assim como você. Dá um friozinho na barriga, né? A gente tem que se preparar o texto, uma série de coisas, tem uma série de providências. Então, Luísa, o friozinho na barriga é bom. Agora, quando começa a queimar o estômago, é problemático. Você não precisa ficar paralisada por causa de alguma coisa. Nada te imobiliza, a não ser teus pensamentos. É como se você estivesse presa numa cela, batendo nas grades para sair, e a chave da cela está no teu bolso. Não precisa ficar imobilizada. Os problemas não desaparecem porque você não enfrentou, eles desaparecem quando você resolve. Quer falar alguma coisa para a Luísa? Eu amo resolver problemas. Até porque eu entendo que quando eu resolvo problema, meu nome é soprado. Sim. A gente só lembra daquele cara que resolve tudo dentro de casa quando tem problema em casa. Aliás, o homem só é reconhecido na vida por dois motivos, né? Pelos problemas que ele resolve e pelos problemas que ele causa. Tem mais de psicólogo aqui, dando uma de psicólogo é fogo, né? Pelo menos eu sou chato a beça. Abriu. Dando uma de psicólogo, não tem problema. O problema é o nome que você dá uma situação que você tem que resolver. Isso que é problemático. Existe problema? Eu feito na internet, vamos consertar. Não dá para consertar, paciência. É o que é. Agora, isso é problema. Não é problema. Quando você define uma situação como problema ou problemática, você está aumentando o nível de dificuldade dela. Só isso. Não é problema. Você tem alguma situação que demanda alguma atenção, algum esforço para resolvê-la. Só isso. Eu estou com um problema. Você não é livro de matemática? E por falar em você que tem problema, tá com problema, você é livre de matemática? Então tem mais comentários, o povo quer saber, libera aí, solta a voz, meu filho. É o David. Rafael Sampaio, de Campinas, São Paulo. Rafael. Tá dizendo aqui, meus batimentos aceleram toda vez que tomo decisões simples do meu dia a dia. Isso está associado a esse tipo de ansiedade? O Rafael, toda vez que tem um problema simples que seja, já dá batedeira. O que é isso, doutor? Pensamentos catastróficos.
ele projeta no futuro alguma tragédia que está para acontecer. Se ele acredita que isso vai acontecer, não é para ficar tremendo o tempo todo? Com certeza. A ansiedade antecipatória, vou dar um exemplo também masculino. O sujeito vai transar, aí ele fica naquela dúvida se ele vai conseguir ou não. Essa dúvida produz muita adrenalina. Essa adrenalina bloqueia o fluxo de sangue para o pênis. Aí o cara não consegue. É ansiedade antecipatória. Ele ainda fica todo satisfeito. Viu? Eu sabia que não ia conseguir, não consegui. E quando bota o Viagra no bolso, ele fica mais seguro e funciona. Se Viagra no bolso funciona, é mais que o placebo. Vai falar. Rapaz, eu vou falar o que agora? Ó, meu coração dispara quando eu tô pedalando. Normal. Isso é importante também falar, ainda bem que você tocou nesse assunto. Muita gente tem vida sedentária, né? E você nem sempre foi um atleta, ou sempre foi, não sei, às vezes a pessoa quando está hoje pedalando, fazendo vários esportes, é porque às vezes teve um momento da vida que ela foi meio sedentária e o esporte mudou a vida dessa pessoa. A prática de esportes, doutor, e primeiramente para você, Wilson, elas te proporcionam mesmo essa melhoria de ânimo, libera algum tipo de hormônio que te facilite, promova momentos bons e esqueça os ruins? Eu fui atleta profissional durante muitos anos. Por 7 anos da minha vida fui atleta profissional. Fui ciclista profissional, depois parei, mas continuo pedalando e pegando onda final de semana. Mas uma das coisas que Tá na onda, sempre tá na Ondas Play. Uma das coisas que a gente percebe, e é cientificamente comprovado, é que você tem o hormônio do prazer que é liberado justamente nesse momento que você está fazendo o esporte que te dá essa alegria, né? Então, tá cheio de comentários que o pessoal está falando. Vamos para os comentários. Vamos embora. Então tá certo, vamos lá. Comentários, o povo quer saber, vamos embora. A bonitinha tá aqui, Evelyn, acho que... Peraí, chegou a Evelyn primeiro. Ansiedade antecipatória, a Evelyn tá perguntando, não seria redundância ou até mesmo um certo pleonasmo, tipo subir pra cima? A Evelyn tá onde? A Evelyn nossa. A Evelyn Kopke, que participa com a gente toda semana, agora eu lembrei, desculpe. E ela tem um acervo léxico de palavras surreal, hein? Não é fraca não. Não é fraca não, pô. Ela tá querendo saber se ansiedade antecipatória não é redundância. Cadê o doutor? É a redundância, sim. Mas a ansiedade antecipatória que nós estamos falando é nível patológico. Você ficar um pouquinho ansioso por algum evento, que você vai casar, vai a uma festa, vai fazer uma palestra, ficar um pouquinho ansioso, não é bom. Você se prepara. Muita ansiedade que é problema. Então, a ansiedade pode ser positiva no sentido que te estimule a trabalhar em cima daquilo que você está ansioso. Ela pode ser paralisante. Você, como a ouvinte, a espectadora falou, fica paralisada diante de certas situações. Esse nível é ruim. Se existisse um comprimido mágico, Odilon, para zerar a ansiedade, eu não recomendaria a ninguém. Um pouquinho de ansiedade faz bem. Se eu não estou ansioso, vou fazer esse programa, tudo bem, bobagem. Se eu vou lá, enrolo, falo qualquer coisa. Se eu não estou ansioso. Mas se eu estou um pouquinho ansioso, ela é positiva. Passou do ponto, vira problemática. Igual o colesterol, né? Tem o bom, tem o ruim. Exatamente. E você, tem colesterol bom ou ruim na sua cabecinha? Vamos lá, tem mais comentários? Vamos direto ao ponto. A Ângela Montenegro, de Pavuna, Rio de Janeiro. A ansiedade antecipatória está relacionada a algum trauma ou experiência negativa do passado? A Ângela da Pavuna, quero agradecer sempre que você participa, colocar de onde você está falando. É importante também a gente saber, né, onde é que nós estamos abrangendo com a nossa programação. Pavuna, divisa lá com São João de Meriti, né? Gostei, obrigado. Participe sempre. Ângela quer saber se a ansiedade antecipatória está relacionada a algum trauma ou experiência negativa do passado? está relacionada a traumas, experiências negativas do passado, doutor Luiz Aibinder? Pode estar pelo aprendizado com os pais. Os pais ficam
Não, meu cuidado, esse mundo é perigoso, esse mundo é cruel, tudo é negativo. Fica incutindo medo na criança. E ela absorve aquele medo e aí, a partir daí, desenvolve ansiedade antecipatória. Cuidado como educar os filhos, não é botando medo, é mostrando a realidade, mas não é botando medo. Ela vai ficar com medo de tudo, vai ficar ansiosa quando ficar adulta, qualquer evento é uma questão de vida ou morte. Se você leva tudo como uma questão de vida ou morte, você vai morrer muitas vezes. A gente já costuma, os pais antigamente já costumavam cantar para os filhos, né? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Você imagina como é que vai crescer essa criança, né? Boi da cara preta. Já vai crescer cheio de problemas nesse nível, né? Exatamente. Quer ver um outro exemplo, Wilson? Uma mãe que está com o neném no colo. Sim. Está chovendo, dá uma trovoada, a mãe treme de medo. A criança não capta aquela mensagem? É a vibração, né, doutor? Ela não vai ter medo de trovoada e de outras coisas que a mãe ensina? Sim. Ela não ensina deliberadamente isso, mas a mensagem dela é de didática de uma forma negativa. Ela transmite isso, né? Transmite e ensina isso. Exatamente, exatamente. Tem mais comentários aqui, você pode participar, 21 99532 7705 ou pelo chat www.tvondasplay.com.br. Lá você fala ao vivo, direto com a gente, pelo zap, pode mandar até áudio ou até, se você quiser, um vídeo que a gente exibe aqui para você participando conosco, interagindo com o tema hoje, ansiedade antecipatória. Dr. Luiz Aibinder aqui no programa A Luz da Psicologia. Fica ligado, porque está conosco também o empresário Wilson Borsato, que vem com novidades para você que ainda está reclamando com sua ligação, que tem mais sombra do que pomar cheio de árvores, né? Então se liga aí, que daqui a pouco tem uma dica especial. Vamos lá. Gilmar, falando de São Gonçalo, a internet e essa geração TikTok pode favorecer para esse aumento de pessoas ansiosas ou com tendências a ter quadros de ansiedade antecipatória? Já sei até a resposta. O doutor Luiz Aibinder, o Gilmar, ele está em São Gonçalo, está dizendo assim, essa internet, TikTok, Facebook, isso pode diminuir? Não, isso pode aumentar ainda mais a ansiedade antecipatória, porque é um tal de nego ficar preocupado em mostrar o que está fazendo o tempo todo nas redes sociais, doutor Luiz Aibinder. Você sabia você antecipou o que eu falaria, o que seria? A internet não faz mal para ninguém. Quem vai lá pegar as coisas na internet é você. Depende do que você está fazendo lá. Você que causa os seus problemas, não a internet. Mas até certo ponto ele tem razão, Gilmar, tem razão. E você fica informado o tempo todo de tantas coisas que acontecem online no mundo. Isso é uma coisa ruim, né? Você fica informado de tudo, instantaneamente. Você parece que está vivendo um verdadeiro filme de terror. Morreram 50 ali, tiroteio aqui, bandido jogou granada em ônibus, essas coisas todas vão afetar a pessoa. Excesso de internet faz mal. Se não tiver um filtro na cabeça, você vai absorver muita coisa ruim. É por isso que a gente tem já logo cedo crianças com esse tipo de problema de ansiedade. Por quê? Hoje em dia uma criança com 3 anos de idade, ela liga o celular, ela vai no YouTube, ela procura vídeo, ela tem facilidade de ter a informação e quantidade de informação muito grande. Só que ela não tem capacidade de processar aquele número de informação que ela recebe. E aí ela fica querendo, né? Sempre mais e fica ansiosa, né? O que eu percebo na rede social é o seguinte, as pessoas ficam procurando muito qualquer coisa. Sim. Né? Então, quem assiste qualquer coisa vai processar qualquer coisa. No entanto, as pessoas que assistem aquilo que faz realmente relevância, aquilo que vai mudar a tua trajetória, aí, cara, você vai ficar fortalecido, vai se tornar uma pessoa incrível. Agora... Wilson. Sim. Pensa bem, você fala assim na televisão, vamos fazer um programa cultural, todo mundo muda de canal. Sim, é verdade.
É verdade. Vamos lá, tem mais comentários, vamos aos próximos comentários. Quem está por aí, vamos falar com a gente. O João Carlos está dizendo, já teve situações em que um amigo tinha alguma coisa importante para me contar, mas só podia falar pessoalmente. Meu Deus. Isso me faz pensar em mil coisas. Da onde é? Sensação horrível. Falo de Ponta Negra, Maricá. Ô João Carlos, eu também tenho isso, tá? Você quer ver eu ficar pau da vida, tocar meu celular. Alô? Filão? Oi. Aqui é o Pedro. Fala, Pedro, beleza? Cara, preciso falar um negócio com você, preciso falar contigo. Urgente. Fala, rapaz, adianta aí. Não. Só pessoalmente. Mais tarde eu te ligo. Eu vou precisar fazer uma consulta com o doutor hoje ainda, porque hoje me ligou uma pessoa e falou a mesma coisa, tem um negócio para te falar, só posso te falar depois. Eu falei, cara, ferrou. Doutor, marca uma agenda para mim aí, por favor. E olha que isso, Wilson, quando a mulher disse, nós precisamos conversar. Senador, temos aqui um senador aqui no estúdio, daqui a pouco nós vamos mostrar ele para o senhor também. Temos que conversar. Aí você fala, aí você dá uma de mané, fala assim, fala, amor, fala aí o que é. Não. Chegando em casa a gente conversa. E aí complicou mais ainda. Quer interagir com alguém ali, Wilson? Cara, eu recebi aqui da Bruna, né? Autofortalecimento faz todo sentido para nossa caminhada. Gratidão. Eu tenho um mastermind que eu faço toda segunda-feira às 5 horas da manhã. Toda segunda-feira. Doutor, olha só que coisa incrível. Toda segunda-feira eu reúno cerca de 50 pessoas para falar sobre ativação, motivação. Toda segunda-feira eu levo uma mensagem diferente para essas pessoas, né? Cerca de 1h e 15 de treinamento direto num canal fechado nosso. E aí, doutor, olha que coisa engraçada. Tem pessoas que entram em contato comigo para perguntar, cara, por que você vai fazer o seu mastermind de 5 a 6h15? Eu preciso dar satisfação para alguém do porquê que eu tenho que fazer um treinamento de 5 a 6h15 da manhã. Ele quer saber por quê. Por que não faz isso às 8? Por que não faz isso às 9? O senhor vê que a gente chega num momento que está todo mundo muito louco, que as pessoas querem saber o porquê do porquê. Ou seja, se você faz um treinamento de 5 a 6h15, a pessoa quer saber por quê. Agora, se tu resolve atender a pessoa e fazer de 8 às 9h15, o cara de 5 agora quer saber por que você não faz mais às 5. Olha, Wilson, se você é jovem, acho que não lembra do presidente. Obrigado, doutor, obrigado. Pronto, ganhou o dia. Ganhei o dia. Pode perguntar, né, por que eu fiz tal coisa, presidente? Ele respondia, aquilo porque aquilo. Ai. Inclusive o doutor Luiz Aibinder também tem um grupo que ele reúne toda semana, né? Fala sobre esse encontro que o senhor faz também online. E quem sabe um dia o senhor não participa também desse encontro do Wilson como convidado lá pro grupo dele. Seria incrível ter o senhor conosco. Por que você fazer esse programa tão cedo? Ô, doutor. Pelo seu pedido eu vou ter que fazer uma com o senhor às 9 da manhã. E por que 9 horas da manhã e não 10? Isso é interminável, né, meu amigo? É verdade. Você não deve satisfação a ninguém. É isso aí. As pessoas, quando falam para você, quando falam para mim, você pode aproveitar a lição. Você tinha que fazer essas coisas. Eu digo, está escrito aonde? Lugar nenhum. Então não é uma lei. Não está escrito lugar nenhum, não é uma lei, não tem que obedecer. Ainda que fosse uma lei, eu podia desrespeitar e aguentar as consequências. Você não tem que nada, não deve fazer nada. Você precisa de nada. Você é livre, né? Eu trabalho porque eu quero. Sim. Eu não quero as consequências de não trabalhar. Sim. Mas eu não tenho que trabalhar. Eu escolhi trabalhar por causa das consequências. Como eu poderia ter escolhido não trabalhar. Mas eu não tenho o quê? A única coisa que nós temos, pastor, é comer, beber e respirar. Sem isso a gente morre. E o resto é tudo preferência. Você não tem que dar satisfações para ninguém. Sim. Doutor Luiz Aibinder, a conversa tão boa que hoje nós, excepcionalmente, se o senhor concordar, nós não faremos as verdades duras de engolir, porque tá bom demais esse assunto aqui. Tem mais comentário ali, não tem? Tem a bonitinha chegando. Bonitinha, ela vem chegando, eu aqui tô esperando. Vai, bonitinha, fala com a gente. Bom dia, doutor e doutor Odilon. E a ansiedade
por coisas boas, tipo o primeiro dia de aula, festa, namoro, que deixa a pessoa até com dor de barriga. Ansiedade não é só por coisa ruim, não, né? Ansiedade não é só por coisa ruim, é por coisa boa também. Na época, o doutor acabou de citar um exemplo. Eu anteriormente, você pode ficar ansioso por um casamento, por uma festa, por um encontro, por um passeio, pelas férias. Nada de mal, não. Aproveita. Agora, se você ficar com muita ansiedade, você não vai desfrutar a situação. Depois vai ficar arrependida. Puxa, eu não aproveitei que eu podia ter aproveitado. Eu estava tão ansiosa, nem percebi direito a festa. Tem comentário? Comentário? Vamos lá, comentário. Tem aqui o Miguel Lima, lá de Ponta Negra também, falando aqui. Qual ou quais as maneiras de tratar a ansiedade antecipatória? Convém medicação? Tem remédio para ansiedade antecipatória, doutor Luiz Aibinder? Não recomendo. Remédio que você compra na farmácia, eu não recomendo, porque não te ensina a pensar de forma diferente. A ansiedade decorre não do futuro, mas sim da necessidade tola de querer controlar esse futuro. Aí a gente fica ansioso. O ansioso, uma frase que ele fala muito é: e se? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se não sei o quê? Eu digo, olha, a gente pode ficar brincando o dia todo de si. E você está desenvolvendo a síndrome da cigarra. Se. Sabe? Esse si também, não tem, é o infinito. Você quer levantar todas as hipóteses. Não existe certeza. Não existe certeza. Apenas possibilidades. Mas o ansioso quer ter certeza porque ele é inseguro. Doutor Luiz Aibinder, vamos fazer o seguinte, não vamos quebrar o protocolo não, vamos seguir com os quadros normais ou o senhor quer seguir nesse assunto até o final? O senhor que manda. Você manda, eu sou aqui co-participante. Se quiser continuar hoje, porque nós teríamos aí que o senhor me dissesse qual seria a moral da história sobre a ansiedade antecipatória. Depois então vamos a ela. Então vamos, moral da história. Ô Dilon, de uma forma simples, nós diríamos que a ansiedade antecipatória basicamente é uma maneira pela qual a mente da gente tenta prever o futuro e cria uma projeção negativa diante de um fato que ainda não aconteceu. Ou seja, a ansiedade quer prever o imprevisível. O problema é que todas as coisas que ainda não aconteceram, que estão por vir, estão na incerteza. De certa forma, Odilon, a ansiedade é a gente ali se preparando para catar os cacos, sendo que o prato ainda nem se quebrou. Sofrer por antecipação envolve trazer para o presente problemas que talvez aconteçam no futuro. Ao fazer isso, você cria um sentimento de incerteza, insegurança e receio, além de crenças limitantes. Quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. A ansiedade antecipatória, geralmente, está associada ao receio de perder o controle quanto à situação futura chegar. Geralmente, ela é preenchida por pensamentos condicionais dessa natureza. E sim, aquela síndrome da cigarra que eu me referi. A ansiedade não vem propriamente de pensar no futuro, mas de querer controlar o futuro. Com isso, ela faz com que você sofra no presente por causa de alguma coisa de um futuro incerto. E para a tranquilidade dos ansiosos, Odilon, pesquisas feitas nas universidades americanas concluíram que 99% das coisas que nos preocupam nunca aconteceram nem acontecerão. A experiência, Odilon, não permite nunca atingir uma certeza absoluta, que é uma ilusão, uma miragem. Não devemos procurar mais do que probabilidade. Enfim, Odilon, a incerteza é desagradável, mas ter certeza é ridículo. A incerteza, ela é desagradável, mas ter certeza é ridículo. Pense nisso, porque tem mais comentários aí, não, né? Por enquanto, não. Se tivesse, me avisa, porque agora chegou a hora de falarmos sobre aquilo que às vezes você não gosta de ouvir, não gosta de engolir, algumas coisas que te falam que podem ser chamadas de, entre aspas, verdades. E verdades são duras de engolir.
Luiz Aibinder, fala aí. Os insultos não significam nada, são apenas palavras. Em vez de eu comentar isso, eu vou passar a palavra para o pastor. O que você acha, pastor? Os insultos não significam nada, são apenas palavras. Eu concordo. Eu concordo porque tudo vai de acordo com aquilo que você se posiciona, daquilo que você ouve. Então, às vezes, nós somos insultados por algo que não significa absolutamente nada pra gente. Eu já fui insultado algumas vezes e eu simplesmente apertei a válvula da descarga. Não significou nada pra mim. Eu sou muito bem resolvido emocionalmente, apertei a válvula da descarga e pra mim acabou. Next. Próxima etapa. Doutor, por que o Buda fazia aquela peregrinação pelas aldeias com alguns discípulos e geralmente ele era ofendido. Aí o discípulo falou assim, mestre, os caras jogam um montão de ofensas em cima do senhor, o senhor não faz nada. Então, eles me lançam ofensas, mas elas nunca me atingem. Inclusive, já aconteceu comigo o seguinte, doutor, eu estava fazendo um trabalho evangelístico de rua, e uma pessoa chegar a me insultar, falava que não acreditava em Deus, etc e tal, cara, tá tudo bem. Tipo assim, eu acho que ele queria que eu discordasse com ele, eu disse, cara, tá tudo bem, cada um tem o resultado que merece, a vida que merece, se você não acredita, é um direito que te assiste, eu acredito. E eu peço só que você respeite o meu direito de acreditar. Eu não tenho problema nenhum com isso, você pode acreditar no que você quiser, fazer da sua vida o que você quiser, se você acredita no inferno ou não, o problema é seu, eu acredito no céu, tá tudo certo. A gente vive isso aqui toda sexta-feira. O doutor Luiz Aibinder, cético, eu tenho os princípios cristãos, mas ele respeita e eu respeito a opinião dele e vida que segue. É isso. Né? E a gente... É porque assim, doutor, existe uma guerra religiosa que faz muito sentido para muita gente. E a guerra religiosa, além de fazer sentido para muita gente, inclusive dá muita mídia, né? Você vê que os maiores problemas de grandes países estão agregados a guerras religiosas. Naquilo que um acredita que o outro não acredita. Então, se depender de mim para fazer uma guerra religiosa, você vai morrer sem guerra. Porque eu não vou guerrear com isso. Você tem toda a razão. Um filósofo falou, Wilson, que tudo que a gente ouve é uma opinião. Sim. Tudo que a gente vê é uma perspectiva. Nada é a verdade. Então, se alguém me xinga, é só uma opinião dele. Não tem nada a ver com a minha realidade. O que diz a meu respeito nem me diz respeito. Não estou nem aí. Exatamente. O cara, eu estava pregando na praça uma vez, o cara veio me dizer assim, não, mas o que está escrito aí foi escrito por um homem. Eu falei, é verdade, foi escrito por alguém, né? Por uma pessoa. Como é que você pode provar que está... Cara, eu não estou aqui para te provar nada. Se você quiser acreditar, tudo bem. Se você não quiser, vaza daqui, irmão. A Bíblia está escrito que você tem que provar, né? A palavra de Deus nos revela preciosos ensinamentos acerca do nosso falar. Um deles é o seguinte: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então, meu filho, você quer ficar na tua, você vai ficar menos angustiado. Eu brinco o seguinte, doutor, existem 2 salmos que eu curto muito, né? O Salmo 4:8, que diz assim, ó, em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ou seja, eu estou acreditando que Deus vai me deixar seguro mesmo no meio do tiroteio, né? E o Salmo 127:2 eu acho que é um salmo mais psicológico, tá, doutor? Que fala o seguinte, o Salmo 127:2 fala assim, inútil vos será comer o pão de dores, aos seus Deus dá enquanto dormem. Mas não quer dizer que você vai ficar dormindo e Deus vai te dar alguma coisa, não. A palavra dormir ali é no sentido de confiar que tem algo acontecendo. Você está fazendo a sua parte e para quem acredita em Deus, Deus está fazendo a parte dele. É só isso. E é isso aí, doutor. Manda. É isso. Cada um acredita Exatamente. No que quiser, no que quiser. Exatamente. Por exemplo, Dilon, nós almoçamos juntos, né? Você escolhe um prato, eu escolho o outro. A preferência de comidas diferentes não nos incompatibiliza de sermos amigos, fazemos a mesma refeição. Exatamente. O que é diferente na religião, na crença, na opinião? Não é. A gente pode sentar à mesma mesa com várias pessoas, cada um pede um prato diferente e todas se dão bem.
Meu prato é bom, o teu é ruim. É o prato que eu escolhi. Então tá, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, baseado nisso que o senhor acabou de dizer. Qual é a operadora do seu celular? Você sabe que eu não sei? Aqui dentro do estúdio, Fábio, qual a operadora do seu celular? Vivo. David? Vivo. Senador? Vivo. Vivo. E E a sua? A minha é tag. Tag? Mas a minha é claro. Eu nunca vi falar disso. Claro Tag? que- Tag é o quê? Claro que não. Claro que não. Mas eu tinha outra. O que significa? Tag? Tag. Mas existe isso? Tag? Uma operadora hoje? A TAG é a quarta operadora do Brasil de telefonia. Na verdade, nós começamos esse processo há 3 anos atrás. Em janeiro começamos o processo de homologação no Brasil. Tem algum site? Alguma coisa? Tem, claro, tagtelecom.com.br. Tag é T-E-G-G. T-E-G-G. GG, isso. tagtelecom.com.br. Nós começamos o nosso processo de homologação em janeiro. Fevereiro nós fomos homologados pela Anatel e em março nós começamos a operar já nas 27 federações, né? Hoje nós temos 15 mil clientes, estamos em todos os estados do Brasil, operando com internet 4 e 5G, de primeira qualidade. Temos avançado bastante e nós temos dentro da TAG uma oportunidade incrível. Porque além de sermos uma operadora, nós pagamos para os nossos afiliados uma recorrência por indicação. E doutor Luiz Arbinto, chegou aquele dia que a gente ganhava por fora aí, ó, tá vendo? Agora seus clientes. E olha só o que tem na minha mão aqui, ó. Olha isso aqui, ó. O que é? Ah, não vai sair porque a cor do chroma key é verde? Exatamente da cor do então chroma bota a key. palma da Mas mão vamos assim, botar o site aí que dá pra ver, já né? tá rodando aqui. É que você bota na palma da mão, ele tá vendo lá, ó, ele muda de cor, tá vendo? Fica Entendeu? azul, a tag é verde, a pessoal, tag não é é azul verde, não. mas nós A vamos TIM que é mostrar. azul. Nós vamos colocar aí pra vocês o site, já tá lá, tá rodando, ó lá. Tá rodando no ar lá, tá legal. entrando no site, né? Legal. Então, aí isso, dá uma olhada aí. Tá no site, tá correndo normal. Tagtelecom.com.br. Tagtelecom.com.br. Você que está em casa vai ver aí. E a gente vai estar também viabilizando o contato aqui com a gente. Tem um chip, tá? Aqui o chip tá azul, mas é um chip verdinho que você recebe, mas esse chip funciona normal, como os outros, dá claro. Você bota qualquer celular, sim, se quiser botar no meu celular, sim, aceita? Nós somos uma empresa de telefonia como as demais, tá? E a gente tem vários diferenciais. Entre eles é o seguinte: além do chip tradicional que vocês já conhecem, que é esse chip normal, que você faz a inserção no seu slot do seu aparelho, a gente também tem a tecnologia 5G, que é um chip 100% em nuvem. É algo realmente revolucionário. Então você consegue ter uma internet de qualidade, com uma velocidade extremamente superior para usar a internet em nuvem. Então assim, eu gostaria muito, Odilon, de ter aqui um programa junto contigo, e até gostaria que o doutor estivesse com a gente também, para a gente falar sobre tecnologia, falar sobre o avanço da tecnologia e falar o quanto esse modelo de tecnologia baseado no 5G pode trazer para você um avanço, oportunidades, porque assim, a internet que a gente usava até agora, que era a 4G, era a internet das pessoas. É a internet que permitia com que todos nós aqui nos comunicássemos face to face, né? Face a face. Agora, nós estamos entrando numa era de uma internet completamente diferente, que é a internet das coisas. E aí, já, doutor, vai ser interessante o seguinte: vai ser normal, e nós vamos ter isso aqui, vai ser normal nós termos um combo de internet onde você vai incluir no combo o seu carro, a sua geladeira, o seu pet. Cara, vai ter uma série de novidades que o 5G já vai nos trazer. E eu não estou falando de daqui a 10 anos. Eu estou falando para os próximos 2 anos, uma série de oportunidades que o 5G vai nos trazer. E a TAG está nessa vanguarda com uma oportunidade única. Bem, então, doutor, vem surpresas por aí, tá? Até no seu programa aí, depois nós vamos conversar,
Vamos ver que vai poder sortear alguns chips para os Com certeza. seus telespectadores, para os seus clientes. Cadê o Dr. Luiz Aibin? Da internet dele deu ruim. Mas aqui a gente nunca dá ruim, porque se você tem tag, sempre vai dar bom. Porque com certeza o seu sinal não vai cair. Como aconteceu ali, ó, com o sinal do Dr. Luiz Aibin, que estava usando outro operador. Pois é, pô. Agora, a partir do próximo programa, Estava vivo e ficou morto. ele vai usar a tag. Tag, sem dúvida nenhuma, você vai ouvir falar muito ainda da tag aqui, dentro da nossa programação. Liga para o Dr. Luiz Aibinder aqui, produção, e vê o que aconteceu, para a gente ter que encerrar o programa, né? A gente está chegando ao finalzinho, mas eu quero agradecer muito, muito, muito. Aqui, veja aqui, por favor. Produção, pega aqui, procura aí o Dr. Luiz Aibinder e liga para ele e veja se ele vai encerrar o programa junto conosco. Mas o Wilson Borsato é aqui, empresário da TEG, muito obrigado pela sua presença, Gratidão, né? gratidão. Participar com a gente num assunto diferenciado, mas que trouxe para dentro da nossa realidade, né? Que a gente tem no dia a dia, mas são pessoas como você, assim, empreendedoras, visionárias, que o Brasil precisa, que o mundo precisa, que você precisa conhecer. E você pode ser uma dessas pessoas. Ele pode causar para você essa oportunidade. Fala um telefone que uma pessoa possa conhecer um pouco mais sobre a TEG. Eu vou fazer o seguinte, Odilon. Se eu for colocar meu telefone no ar aqui, eu já não dou conta nem de atender. Pode ligar pra gente aqui, então. Eu não dou conta nem de atender os representantes da TEG. Mas olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Entre em contato com o Odilon, aqui com o pessoal da Ondas. A gente vai trazer uma oportunidade para você que quer ser um representante na sua região, tá? Você vai receber uma recorrência por cada chip que for recarregado na sua região. Vai ser uma oportunidade única, especial, com algo que funciona e funciona bem. Você não vai ter problema com uma internet oscilando, você não vai ter problema com cobertura. A gente está no Brasil inteiro e vai ser incrível. Então, entre em contato com o Odilon, com a rádio. A gente vai deixar uma oportunidade para você. Você pode visitar... Posso falar aqui as redes sociais? Pode, claro. TEG, TEGG, né? @TEG oficial em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. E você nos acha também na internet, através do nosso site, tegtelecom.com.br. E assim nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Afinal de contas, o programa A Luz da Psicologia, toda sexta-feira, ao vivo, a partir das 10 da manhã. Contamos com você na próxima sexta. Fiquem ligados no próximo tema, que a gente estará divulgando para você. Até sexta-feira que vem. Obrigado e suas considerações finais. Obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Foi incrível estar aqui contigo, Odilon. E quero estar aqui sempre, hein, cara? Vamos. Quero um canal aqui, hein? Então, um beijo no seu coração. O Dr. Luiz Aibin teve um probleminha na internet, caiu, mas sexta-feira ele está firme e forte, porque eu já vou mandar para ele o chip da TEG e aí não vai cair mais o sinal. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau. Valeu, tchau, tchau.